para a gente aqui sobre quem é a CTB, porque não existe só a CUT. E por que a gente junta CUT e CTB, né? Obrigado pelo menino. Ganhou uma cerveja. Isso aí, meu amigo, eu vou te falar, tá cada vez mais duro. Ganhou uma cerveja. Boa tarde, colegas. Boa tarde. A luta dos trabalhadores, ela tem aproximadamente aí 200 anos como classe independente, desde a Primavera dos Povos, em 1848, quando pela primeira vez os operários europeus se levantaram. Em fevereiro foi lançado um livro fundamental, que é o Manifesto do Partido Comunista, por Marx e Engels, que é um livro que começa com uma frase muito interessante, que é dizendo que todo mundo que... mais ou menos o que foi dito aqui. Quem é que não foi lutar pela democracia, que não foi lutar pelo direito do povo, que não foi xingado de comunista? Ele começa assim o texto. E ele termina dizendo que os trabalhadores não têm nada a perder a não ser as suas cadeias e têm o mundo a ganhar. E diz, trabalhadores de todo o mundo, univos. Também nesse texto diz que os comunistas são aqueles que trabalham no presente do movimento pensando no seu futuro. Ou seja, a responsabilidade é muito maior com o futuro do que apenas fazer o que a gente acha no presente. E esse sindicato, ele teve, durante uma boa parte da sua época, da sua história, passando por essa história que foi dada pelo Jeter, ele foi dirigido inclusive por uma das vertentes do movimento comunista brasileiro, pelo pessoal do PCB, que o Augusto é a liderança mais expressiva, né? E todos nós acompanhamos o movimento na década de 80, que foi o movimento que nos deu a liderança do presidente Lula, permitiu a criação da CUT, do PT. E não é uma coisa que nós possamos desconhecer a força que essas organizações têm junto na classe trabalhadora. Inclusive porque ao longo da história houve e há diversas centrais, e a gente tem um princípio que é muito importante, que eu não sei se o professor tocou, que é o princípio da unidade de ação. A unidade de ação é um princípio central da classe trabalhadora. Ele foi aprendido ao longo de muitas mortes, muita repressão. E esse princípio, ele é um princípio que mesmo o movimento anarquista respeitou nas grandes greves históricas de 1917, né? Então, esse princípio da unidade de ação, no decorrer da história, ele se expressa de muitas maneiras. Por exemplo, na marcha da classe trabalhadora aqui contra a reforma trabalhista que nós fizemos e fomos expulsados. Estava lá 200 mil trabalhadores. Eram várias entidades e concepções sindicais. E eu represento, no caso, uma central que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Por quê? Porque quando chega o governo Lula, existe uma relação republicana com o movimento sindical e democrática, e existe a possibilidade das centrais se constituírem. Nós militamos na CUT, uma parte dessa formação, essa parte aí da luta de classes e de ser contra a colaboração de classes, tem um dedinho nosso, mas também tem um dedinho da articulação pela sua herança trotskista. E ela permanece até aí, mas também tem outras coisas na concepção da CUT que nós ajudamos a construir até o momento em que nós deixamos a CUT e dissemos, nós estamos saindo da CUT não para dividir o movimento. Nós estamos saindo da CUT porque se a nossa voz não for ouvida, a gente não vai poder defender a unidade no movimento. Então, a CTB, ela tem uma grande participação dos trabalhadores rurais, uma grande presença da CONTAG. Agora, teremos inclusive uma jovem presidenta, a primeira presidenta da CONTAG, que é da CTB. A CTB tem também uma atração muito forte na Bahia, no Sergipe, e ela reúne não apenas, do mesmo jeito que a CUT, ela não reúne apenas uma corrente política. Na CTB tem gente do PT, na CTB tem gente do PDT, na CTB tem, a grande maioria são militantes do Partido Comunista do Brasil, ao qual eu sou filiada desde os 14 anos de idade. Eu não tinha cabelo aqui, eu tinha cabelo aqui, então faz tempo. Eu entrei menino, né, no partido, e
a gente teve uma atitude aqui, porque havia um choque maior quando eu entrei no banco e o sindicato, e nós fizemos um diálogo político com a direção do sindicato, a partir do Eduardo Araújo e do Rodrigo Brito, e a gente viu ela vindo, sabe? Sabe? Aquele negócio lá de asa, né? Vindo lá na nossa direção, né? E a gente disse, os caras vão derrubar a presidenta Dilma. E nós vamos entrar num ciclo de destruição e de morte. Nós precisamos nos unir para enfrentar o golpe. E nós preocupados porque a nossa categoria tem um elemento conservador também muito forte, né? Então nós, naquela oportunidade, nós já estamos na terceira gestão, nós dissemos, não, nós temos que construir por dentro do sindicato. E nós temos tido várias propostas que nós trouxemos que estão sendo implementadas, porque é preciso dizer que existe um compromisso democrático de congregar o conjunto das forças progressistas da categoria, do mesmo jeito que existe também um compromisso democrático de botar para correr qualquer fascista, qualquer direitista, qualquer pessoa que queira, digamos assim, destruir a conquista dos trabalhadores e do povo e da democracia, porque com isso não pode ter acordo. Nós nos baseamos naquela consigna que está lá no hino da Internacional Comunista. Paz entre nós, guerra aos senhores. E nesse momento que a gente viu o que aconteceu durante a pandemia, a gente viu o que é o Bolsonaro, a gente viu o que é que eles querem fazer no mundo, nós acreditamos que nós temos que unir, não é quem é de esquerda não, se o cara não for uma mundiça nojenta que não dê nem para conversar um mau caráter, se ele não for fascista, nós temos que trazê-lo para o campo democrático e muita gente boa que foi levada para lá, manipulada por essa lavagem cerebral das redes sociais. Então, a posição mais consequente que nós defendemos da CTB, aqui no sindicato, é a posição da frente ampla, mas nós também, aqui do nosso núcleo, defendemos que é preciso unir o povo, as forças progressistas, para que a frente ampla não descambe para a direita e para que nós tenhamos a força de combate necessária para enfrentar o fascismo, que já mostrou que eles não têm compromisso com a democracia, nem com a vida, nem com a nação brasileira, que eles fazem o que puderem para destruir o nosso povo. Então nós não podemos deixar esses bandidos voltarem jamais, mas nós não conseguiremos vencer essa batalha se nós não tivermos condição de dividir o campo do adversário, porque se eles dirigirem o centro, eles vão nos derrotar. E se nós não tivermos a capacidade de unir a esquerda, o povo, os lutadores, para fazer uma frente única que, na nossa opinião, deve já se expressar agora, no 1º de maio, unitário da classe trabalhadora, para defender o nosso país, o nosso povo. Então, nós estamos nessa aliança CUT-CTB, e a CTB participa de todas as centrais sindicais, porque também ensinou o Vladimir Lenin, lá no esquerdismo, doença infantil, do comunismo, que o cara tem que participar do sindicato que existe. Não é o sindicato da cabeça dele, não. Às vezes o sindicato é até pelego. E você tem que ir lá pegar na rodilha do pote e ajudar o povo a entender a importância da unidade da luta. Então é mais ou menos essa a nossa linha da CTB, e nós temos hoje a maior representação que já tivemos na história da direção do movimento bancário aqui no DF. Estou eu, o Rafael Guimarães, a Ponta da Flecha e a Érica na FETEC, e nós temos esperança de juntar muito mais gente, inclusive que outros setores que também combatem o fascismo e não estão na diretoria do sindicato, e a juventude e mais pessoas venham somar na luta do movimento dos sindicatos bancários de Brasília, porque ele é uma instituição dessa cidade, do nosso povo, e nós devemos sempre defendê-lo.